Ninguém sabia por que o cão policial tinha travado no meio da cerimônia. Todos os olhos estavam na menina do abrigo, invisível até aquele segundo. Thor não obedecia a mais ninguém. Só ficava ao lado dela, como se conhecesse algo que os adultos tinham esquecido. Quando ele começou a cavar aquele terreno abandonado, ninguém imaginou o que estava enterrado ali. Um segredo de 10 anos. Uma verdade que podia destruir gente poderosa. E uma lealdade que ia obrigar a cidade inteira a escolher entre o silêncio e a justiça. Se você acredita que amor verdadeiro aparece nas horas mais improváveis, se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo essa história. Sofia contava passos. 23 do portão até o pátio. 17 do pátio até a cerca dos fundos. 6 até a mesa onde ninguém sentava com ela. Os números ocupavam o espaço que deveria ser de outra coisa. Dona Lúcia entrou batendo palmas. Crianças, vamos sair um pouquinho. Só até a praça, disse. As outras crianças correram. Sofia ficou perto da grade. A cidade estava barulhenta demais. Carros de som anunciavam alguma coisa importante. Bandeiras tremulavam nas janelas. Sofia, você vem também, disse Dona Lúcia. Não quero, disse Sofia. Vai fazer bem, só tomar um ar. Sofia olhou para os próprios pés. O peito apertava quando tinha gente demais. A aglomeração trazia lembranças sem rosto, vozes que gritavam, mãos que sumiam. Ela não sabia explicar, só sabia sentir. Vem comigo. Vou segurar sua mão o tempo todo, disse Dona Lúcia. Sofia segurou a mão estendida. Os dedos de Dona Lúcia eram quentes. A cidade estava esperando lá fora. Sofia não queria ir, mas também não queria ficar sozinha. Vamos logo então, disse Dona Lúcia. Elas saíram pela porta principal. O barulho bateu como uma parede. Sofia apertou a mão de Dona Lúcia com mais força. A rua cheirava a churrasquinho e poeira. Gente ria alto demais. Sofia queria voltar. Calma, estou aqui, disse Dona Lúcia. A praça estava enfeitada, palanque montado, autoridades alinhadas como soldadinhos de chumbo. Sofia ficou atrás de Dona Lúcia. As outras crianças corriam entre os bancos. Sofia não corria. O som de um microfone chiou. Alguém falava sobre honra e serviço. Sofia não escutava as palavras, só o tom. Importante demais para incluir gente pequena como ela. Vai ter apresentação do canil, disse Dona Lúcia. Sofia não respondeu. Ela só queria contar passos. Mas ali não dava. Passos diferentes a cada segundo. Bandeiras vermelhas e azuis tremulavam contra o céu branco. O palanque estava cercado de gente importante. Ternos escuros, fardas engomadas, rostos que não sorriam de verdade. Sofia estava encolhida atrás de Dona Lúcia. O capitão Dantas subia as escadas do palanque, ombros largos, queixo erguido. Ele gesticulava para alguém fora do palco. Agora vem a parte bonita, disse Dona Lúcia. Sofia olhou sem interesse. Um soldado entrou com um cão na guia. O animal era grande, pelo curto e escuro, peito firme, mas os olhos vasculhavam a multidão como se procurassem algo perdido. Esse é o Thor, cão policial, disse Dona Lúcia. O capitão falava no microfone. Palavras sobre treinamento e disciplina. O cão não olhava para ele. Olhava para a praça, para as pessoas, para algo que ninguém mais via. Os aplausos começaram. Thor travou por um segundo. A cabeça virou para o lado direito, para onde estava o abrigo, ou talvez para onde estava Sofia. Ele é bonito, disse Dona Lúcia. Sofia não respondeu. Ela estava olhando de volta. O cão tinha os olhos fixos nela. Não era olhar de caçada. Era outra coisa, como reconhecimento. Thor puxou a guia. Discreto, mas puxou. O que foi? Perguntou Dantas baixinho. O soldado segurou mais firme. Thor puxou de novo, mais forte. A multidão começou a notar. Controla ele, disse Dantas entre dentes. Thor não parava de olhar.
Sofia sentiu o coração bater diferente. Não era medo, era outra coisa, algo que ela não sabia nomear ainda. Sofia deu um passo para trás. Thor veio na direção dela. Não corria, não atacava. Só vinha. Como um corpo que precisava ocupar aquele espaço exato. Dona Lúcia se colocou na frente. Calma, calma, disse ela. O soldado puxava a guia. Thor resistia com peso. Dantas desceu do palanque. O rosto estava vermelho. O que está acontecendo? Perguntou Dantas. Ele puxou o capitão. Não sei por quê, disse o soldado. Thor parou na frente de Sofia. Baixou a cabeça. Soltou um som curto. Não era latido. Era pedido. Sofia estendeu a mão devagar. Os dedos tremiam. Os pelos do focinho encostaram na ponta dos seus dedos. Ásperos, quentes, reais. A respiração dela desacelerou. O peito parou de apertar. O barulho da praça sumiu. Só existia aquele momento. Tira ele daí, disse Dantas. Thor se sentou ao lado de Sofia. Encostou o corpo na perna dela. Não era agressão. Era presença. Ele nunca fez isso, disse o soldado. Eu sei que ele nunca fez isso. Por isso estou mandando tirar, disse Dantas. Dona Lúcia olhou para Sofia. A menina tinha os olhos arregalados. Mas não de medo, de surpresa, de algo parecido com pertencimento. Deixa só um minutinho, disse Dona Lúcia. Isso é um cão de serviço, não um bichinho de estimação, disse Dantas. Thor não se mexia. Sofia colocou a mão nas costas dele. O pelo era denso, o corpo era sólido. Ele não ia embora. Ela sabia disso sem saber como. A praça inteira olhava. Sussurros corriam entre as pessoas. Dantas estava envergonhado. O soldado estava confuso. Sofia estava menos sozinha. Dantas puxou a guia das mãos do soldado. Thor não se levantou. O capitão puxou mais forte. O cão resistiu com peso, sem rosnar, sem mostrar dentes. Só firmeza pura. Levanta, disse Dantas. Thor ficou sentado. Sofia sentiu vergonha subir pelo pescoço. Como se ela fosse culpada. Como se causar confusão fosse a única coisa que ela sabia fazer. Dona Lúcia segurou o ombro dela. Não é culpa sua, disse Dona Lúcia. Ele não quer sair de perto dela? Perguntou alguém na multidão. Que estranho, disse outra voz. Dantas olhou em volta. A vergonha dele era diferente. Era institucional. O cachorro quebrava protocolo na frente da cidade inteira. Vamos encerrar mais cedo, disse Dantas no microfone. Aplausos educados. Pessoas começaram a dispersar, mas muitas ficaram olhando, curiosas, julgando, comentando. Um homem de farda observava de longe, sorriso pequeno demais para ser inocente. Braços cruzados, olhos estreitos. Era o sargento Ramírez. Capitão, posso sugerir uma coisa? Perguntou o soldado. Fala, disse Dantas. Uma caminhada curta, só para acalmar. Às vezes ajuda. Dantas olhou para Thor, depois para Sofia, depois para a multidão dispersando com olhares para trás. 5 minutos. Só para não parecer que perdemos controle total, disse Dantas. Dona Lúcia respirou fundo. Sofia vai junto? Perguntou ela. Ela que segure a guia, já que ele escolheu, disse Dantas. Sofia pegou a guia. O couro era grosso nas mãos pequenas. Thor levantou. Encostou o focinho na palma dela. Como cumprimento, como promessa. Sofia andava devagar, a guia esticada entre ela e Thor. O soldado vinha atrás, Dona Lúcia ao lado. Thor caminhava com a cabeça baixa, atento ao ritmo dela. Só volta quando eu mandar, disse o soldado. Sofia concordou sem falar. Os primeiros metros foram difíceis. Ela esperava que alguém arrancasse aquilo dela. Sempre arrancavam as coisas boas. Thor parou. Ela parou. Ele olhou para ela. Esperou. Retomou quando ela retomou. Olha só, ele está seguindo ela, disse Dona Lúcia. É treinamento. Ele sabe andar com civis, disse o soldado. Não parece só treinamento, disse Dona Lúcia. Dantas observava de longe. Braços cruzados.
dividido entre irritação e alívio. Ramírez se aproximou sem ser notado. Bonita cena, capitão, disse Ramírez. Não pedi opinião, disse Dantas. Só acho curioso. Cão de elite apegado a criança de abrigo. E daí? Nada. Só curioso mesmo. Ramírez sorriu de novo. Aquele sorriso que não chegava nos olhos. Dantas sentiu algo errado, mas não sabia o quê. Na esquina, Thor puxou para a esquerda, para uma rua antiga, casas velhas, muros descascados, menos movimento. Acho melhor voltar, disse o soldado. Thor insistiu. Sofia olhou para o cão. Ele não estava agitado. Estava concentrado, como se seguisse rastro invisível. Mais um pouco, disse Sofia. Foi a primeira vez que ela falou sem ser perguntada. Dona Lúcia percebeu. O soldado também. Está bem, só mais um pouco, disse Dona Lúcia. Thor parou diante de um muro pichado. Cheirou o ar. Voltou 2 passos. Alinhou a cabeça com uma direção fixa. Sofia engoliu seco. Deu um passo naquela direção, mesmo sem entender. Ela estava guiando também. O soldado cruzou os braços. Chega, vamos voltar agora, disse ele. Thor resistiu. Puxou mais uma vez. Sofia segurou a guia com as 2 mãos. Não queria soltar. Não queria que aquilo acabasse. Thor, vem! Disse o soldado. O cão olhou para trás, depois para Sofia, depois para a rua à frente. Como se dissesse, ainda não terminei. Vamos, Thor, ordem direta, disse o soldado. Thor abaixou a cabeça. Cedeu. Mas o corpo estava tenso, contrariado. Sofia sentiu a mesma coisa. Contrariada, interrompida. Eles voltaram pelo mesmo caminho. Sofia mantinha a mão na guia. Thor caminhava mais devagar agora, como se carregasse peso invisível. Você foi muito bem, disse Dona Lúcia. Ele queria ir mais longe, disse Sofia. Sei disso, mas tem regras. Regras para quê? Dona Lúcia não respondeu, porque não tinha resposta boa. Às vezes regras só serviam para manter tudo igual. No abrigo, Sofia parou no portão. Thor parou também. Eles se olharam. Longo. Fixo. Como despedida que nenhum dos dois queria. Vem, Thor, disse o soldado. Thor não se mexeu. Sofia largou a guia. Devagar. A mão ainda quente do couro. O soldado puxou. Thor foi. Mas olhava para trás a cada passo. Sofia ficou parada, vendo o cão ir embora. A guia vazia balançava na mão do soldado. Ela sentiu como se tivessem arrancado algo dela. De novo. Dona Lúcia fechou o portão. Sofia sentou no pátio. A guia ainda estava na memória das mãos. Thor permaneceu do lado de fora do canil. Inquieto, olhando na direção do abrigo. Dona Lúcia pegou o telefone. Ligou para Dantas. Os dedos tamborilavam na mesa enquanto esperava. Capitão? É Lúcia, do abrigo, disse ela. Já sei o que vai pedir, disse Dantas. Não leve o Thor embora hoje, por favor. Dona Lúcia, ele tem rotinas, tem treinamento. A Sofia ficou diferente, mais presente. Foi a primeira vez em meses. Dantas ficou em silêncio. Ele lembrava quando Thor ainda era exemplar. Antes do último incidente no serviço. Antes de tudo desmoronar. Ele já foi um cão perfeito, disse Dantas. E pode voltar a ser, disse Dona Lúcia. Não é assim que funciona. Então como funciona? Dantas respirou fundo. Protocolos, regulamentos, papel em cima de papel. Nada disso explicava por que Thor tinha escolhido aquela menina. Vou pensar, disse Dantas. Obrigada, disse Dona Lúcia. Ela desligou. Sofia estava na janela, olhando para a rua vazia, esperando algo que talvez não voltasse. Ele volta? Perguntou Sofia. Não sei ainda, disse Dona Lúcia. Você prometeu que sim. Prometi sem certeza. Às vezes é tudo que a gente tem. Sofia abaixou a cabeça. A esperança tremeu dentro dela. Frágil, quase quebrando. Do outro lado da rua, um carro parou. Vidros escuros, motor ligado. Alguém observava o abrigo.
Tempo demais para ser casual. Depois o carro foi embora. Dona Lúcia viu. Sentiu algo errado, mas não disse nada. Sofia já tinha medo suficiente. A manhã chegou clara. Sofia acordou cedo. Ficou no portão, esperando. As outras crianças brincavam no pátio. Ela esperava. Dona Lúcia estava na cozinha quando viu o carro da polícia. Dantas desceu. Thor estava com ele. Ele veio, disse Dona Lúcia. Sofia correu até o portão. Os dedos apertaram as grades. Thor vinha na direção dela. Focinho encostou no ferro. Sofia encostou a testa também. É um teste controlado, disse Dantas. Entendo, disse Dona Lúcia. Se der errado, não tem segunda chance. Não vai dar errado. Dantas abriu o portão. Thor entrou. Foi direto até Sofia. Encostou o corpo na perna dela. Sofia respirou, como se o ar finalmente tivesse lugar no peito. Posso tocar? Perguntou Sofia. Pode, disse Dantas. Sofia passou a mão nas costas de Thor. O pelo era como lembrava. Denso, real. O cão fechou os olhos por um segundo, como se relaxasse pela primeira vez em dias. Dona Lúcia olhou para Dantas. Ele acenou com a cabeça. Pequeno, mas era permissão. Podemos fazer caminhadas supervisionadas, disse Dantas. Oficialmente? Perguntou Dona Lúcia. Oficialmente. Sofia não entendia todas as palavras, mas entendia o resultado. Thor ia ficar. Pelo menos por enquanto. E por enquanto já era mais do que ela tinha tido em muito tempo. Do outro lado da rua, Ramírez estava no telefone. Rosto fechado, voz baixa e irritada. Preciso que você cuide disso, disse Ramírez. Quem estava do outro lado não respondeu nada que acalmasse. Ramírez desligou. Olhou para o abrigo, para a menina, para o cão. A ameaça estava começando a ganhar forma. Mas dentro do portão, Sofia escolheu não se esconder. Ela ficou de pé, com a mão em Thor, visível, presente, viva. Dias depois, Sofia acordou pensando na caminhada. Thor estava esperando no portão quando ela desceu. Dona Lúcia ajeitou o lenço no pescoço e pegou o guarda-chuva. Tempo de chuva vindo, disse Dona Lúcia. Podemos ir mesmo assim? Perguntou Sofia. Podemos, ele está esperando. Sofia pegou a guia. Thor levantou. O corpo dele estava mais relaxado agora, como se tivesse aprendido que ela voltava. Eles andaram pela mesma rua. Sofia firmava a guia com mais confiança. Thor esperava quando ela amarrava o tênis. Retomava quando ela retomava. Está ficando natural, disse Dona Lúcia. Ele sabe o caminho, disse Sofia. Você também está sabendo. Sofia olhou para os próprios pés. Era verdade. Ela não contava mais os passos. Só andava. Com Thor. Isso era suficiente. Thor puxou para a rua antiga de novo. Mesma direção. Mesma insistência. Sofia reconhecia os cheiros agora. Tinta descascada, mato crescido, terra molhada. Dantas apareceu na esquina. Farda limpa. Rosto cansado. Capitão, não sabia que vinha, disse Dona Lúcia. Preciso acompanhar. É protocolo, disse Dantas. Entendo. Como ele está? Calmo, focado. Dantas olhou para Thor. O cão andava com propósito. Não era passeio, era missão. Algo ainda incomodava Dantas. Ele só não sabia o quê. Thor parou diante de um terreno baldio. Cerca de arame. Mato alto, entulho jogado. Sofia sentiu um frio diferente. De pressentimento. O que tem aqui? Perguntou Sofia. Nada. Terreno abandonado há anos, disse Dantas. Thor cheirou o ar. Baixou a cabeça. Cheirou de novo, mais urgente, mais concentrado. Ele está procurando algo, disse Dona Lúcia. Cães fazem isso. É instinto, disse Dantas. Não parece só instinto. Thor arranchou perto da cerca. As patas cavavam devagar. Testando. Sofia se aproximou. Olhou por cima do arame. Só viu mato e lixo velho. Um caminhão passou na rua. Barulho alto. Thor parou. Olhou para trás. O som confundiu o rastro. Ele voltou para Sofia. Acho que acabou por hoje, disse Dantas.
Thor olhou para Sofia, como se pedisse mais tempo, mais chance. Ela entendeu sem palavras. Podemos voltar amanhã? Perguntou Sofia. Vamos ver, disse Dantas. Mas o olhar dele dizia que sim, porque ele também estava começando a entender. Thor não estava inventando, estava procurando. Sofia lavava as mãos no banheiro do abrigo. Água fria, sabão que cheirava a hospital. Ela secou devagar, pensando no terreno, no modo como Thor tinha parado ali. Dona Lúcia entrou com uma caixa de doações. Ajuda a organizar? Perguntou Dona Lúcia. Está bem, disse Sofia. Elas sentaram no chão. Roupas velhas, brinquedos quebrados, coisas que ninguém queria mais. Sofia puxou uma gaveta no fundo. Algo brilhou. O que é isso? Perguntou Dona Lúcia. Sofia pegou o objeto. Pingente antigo, metal escurecido, símbolo que ela não reconhecia, mas tinha guardado sem saber por quê. Estava aqui quando cheguei, disse Sofia. Deixa eu ver. Dona Lúcia pegou o pingente. Virou contra a luz. O símbolo era parecido com algo. Ela tinha visto na cerimônia da praça. Esse símbolo, acho que vi no quadro de homenagens, disse Dona Lúcia. Que quadro? Perguntou Sofia. Na prefeitura. Tem fotos antigas de policiais. Sofia segurou o pingente com força. Desconforto subia pelo peito, como se o passado batesse na porta sem pedir licença. Dona Lúcia tinha visto muitas crianças chegarem sem história, papéis perdidos, nomes inventados, famílias que sumiam como fumaça. E a cidade aceitava isso, como se fosse normal. Posso ficar com ele? Perguntou Sofia. É seu. Sempre foi, disse Dona Lúcia. Sofia guardou no bolso. O metal estava quente agora. Ou talvez fossem os dedos dela. Quem foi o policial homenageado? Perguntou Sofia. Dona Lúcia parou. A pergunta pegou ela de surpresa. Sargento Oliveira. Morreu em serviço há uns 10 anos, disse Dona Lúcia. Como? Dizem que foi emboscada, mas nunca contaram direito. Sofia ficou quieta. O pingente queimava no bolso. O terreno aparecia na cabeça dela. Thor procurando, cavando, como se algo precisasse ser encontrado. Por que está perguntando isso? Perguntou Dona Lúcia. Não sei, só perguntei, disse Sofia. Mas era mentira. Ela sabia. Alguma coisa estava conectada. O pingente, o terreno, Thor. Tudo tinha um fio invisível puxando. Dona Lúcia olhou para a menina. Sofia estava diferente, menos apagada, mais acordada. E isso assustava um pouco. Vamos terminar aqui. Depois você descansa, disse Dona Lúcia. Sofia concordou. Mas não ia descansar. Ia pensar. Ia juntar pedaços. Porque pela primeira vez, ela sentia que tinha algo para juntar. No dia seguinte, Dona Lúcia foi até a prefeitura. Papéis de rotina do abrigo, assinaturas, carimbos. Sofia foi junto. Porque queria ver o quadro. Fica perto de mim, disse Dona Lúcia. Vou ficar, disse Sofia. O corredor da prefeitura cheirava a mofo e papel velho. Quadros nas paredes, prefeitos antigos, vereadores esquecidos e, no final, o mural de homenagens. Sofia parou na frente. Fotos em preto e branco. Homens de farda, alguns jovens, alguns velhos, todos mortos em serviço. É aquele ali, disse Dona Lúcia. Sofia olhou. Sargento Oliveira. Rosto sério, olhos claros. E no pescoço, pendurado na farda, o mesmo pingente que ela guardava no bolso. O estômago dela caiu. As pernas ficaram moles. Dona Lúcia segurou o ombro dela. Você está bem? Perguntou Dona Lúcia. Estou, disse Sofia. Mas não estava. Ela olhou de novo. Ao lado do sargento, um filhote de Malinois, pequeno, olhos vivos, como Thor devia ter sido anos atrás. Dona Lúcia viu também. A coincidência bateu forte. Ela tentou manter calma. Não queria assustar Sofia. Mas a expressão dela mudou, de curiosidade para alerta. Vamos terminar o que viemos fazer, disse Dona Lúcia. Pode ir. Eu espero aqui, disse Sofia. Não quero te deixar sozinha.
Estou bem, só quero olhar mais um pouco. Dona Lúcia hesitou, mas havia fila no balcão. Documentos que não podiam esperar. 5 minutos, não sai daqui, disse Dona Lúcia. Não saio, disse Sofia. Dona Lúcia foi até o balcão. Sofia ficou olhando a foto, tentando entender, tentando lembrar algo que nunca tinha sabido. Passos vieram pelo corredor. Sofia não olhou. Estava concentrada demais. Os passos pararam ao lado dela. Bonito quadro, não é? Disse uma voz. Sofia virou. Sargento Ramírez estava sorrindo. O sorriso que não chegava nos olhos. Sim, disse Sofia. Você conhecia o Oliveira? Não. Então por que está olhando tanto? Sofia não respondeu. Ramírez viu o modo como ela segurava o bolso, como se protegesse algo ali. É de alguma escola? Trabalho de história? Perguntou Ramírez. Não, só vim com a Dona Lúcia, disse Sofia. Ramírez acenou. Simpatia ensaiada, interesse calculado. Ele olhou para o pingente no pescoço do sargento na foto. Depois para o bolso de Sofia. Se precisar de ajuda com qualquer coisa, estou sempre por aqui, disse Ramírez. Obrigada, disse Sofia. Ela guardou o pingente mais fundo no bolso, como se guardasse a própria garganta. Ramírez percebeu. O sorriso ficou menor, mais afiado. Dona Lúcia voltou do balcão. Viu Ramírez. O instinto dela gritou. Aquele interesse não era proteção, era controle. Sargento Ramírez, disse Dona Lúcia. Dona Lúcia, que surpresa boa, disse Ramírez. Estávamos só resolvendo papelada. Claro. E a menina gosta de história? Gosta de muita coisa. O tom de Dona Lúcia era educado, mas firme. Ramírez entendeu o recado. Ele acenou e saiu. Devagar. Olhando para trás uma vez. Vamos embora, disse Dona Lúcia. Ele perguntou do pingente, disse Sofia. Como assim? Não com palavras, mas perguntou. Dona Lúcia respirou fundo. Ela precisava de provas antes de acusar qualquer coisa. Mas já sabia. Alguma coisa estava errada. E Ramírez estava no meio. No canil, Dantas recebia uma ligação. Voz do outro lado era grave, autoritária. Capitão, sobre as caminhadas com o cão, disse a voz. Sim, senhor, disse Dantas. Preciso que você encerre isso, por segurança. Segurança de quem? Do animal e da criança. Dantas apertou o telefone. Thor estava na baia, olhando para ele, como se soubesse. Ele está se comportando bem, disse Dantas. Não importa. Encerre hoje. Posso perguntar por quê? Não pode. É ordem. A ligação caiu. Dantas ficou parado, olhando para Thor. O cão inclinou a cabeça, esperando, sempre esperando. Dantas sabia que aquilo não era sobre comportamento. Era sobre outra coisa. Algo que ele ainda não enxergava completo, mas estava começando a ver as bordas. Desculpa, garoto, disse Dantas. Thor não respondeu. Só olhou, com aqueles olhos que já tinham visto demais e que agora estavam vendo de novo. No fim da tarde, Sofia pegou a guia. Thor estava esperando no portão. Dona Lúcia seguia de perto. Um soldado vinha atrás, reclamando. Sempre o mesmo caminho. Cansei disso, disse o soldado. Ele gosta dessa rua, disse Sofia. Cachorro não gosta de nada, só obedece. Sofia não respondeu, mas sabia que estava errado. Thor escolhia, sempre escolhia aquela direção. Eles andaram mais rápido hoje. Thor puxava com urgência contida, como se o tempo estivesse acabando. Sofia se esforçava para acompanhar. Calma, Thor, disse Dona Lúcia. Thor não ouvia, ou fingia não ouvir. Os olhos fixos no terreno baldio à frente. Um carro passou, rápido demais para a rua estreita. Thor atravessou o corpo na frente de Sofia. Forçou ela a parar. Os pneus cantaram perto demais. Cuidado! Gritou Dona Lúcia. Sofia tremeu, mas ficou em pé. O carro sumiu na esquina. Thor olhou para ela, checando, certificando. Você está bem? Perguntou Dona Lúcia. Estou, disse Sofia, mas o coração batia forte.
Thor tinha salvado ela. Não por treinamento, por instinto, por proteção verdadeira. Sofia ajoelhou. Passou a mão no pescoço dele. Thor encostou o focinho no ombro dela. Respiração quente. Presença sólida. Obrigada, disse Sofia. Thor lambeu a mão dela uma vez. Rápido, como resposta. Vamos voltar, disse o soldado. Não, vamos terminar, disse Sofia. Dona Lúcia olhou para ela. Sofia estava diferente, mais firme, mais presente, como se Thor tivesse passado coragem pelo toque. Só mais um pouco, disse Dona Lúcia. O soldado bufou, mas seguiu. Eles chegaram no terreno. Thor cheirou, puxou, insistiu. Amanhã voltamos, disse Sofia. Thor olhou para ela, longo, fixo, como se dissesse: promete? Prometo, disse Sofia. E dessa vez, ela sabia que ia cumprir, porque agora tinha razão, tinha propósito, tinha algo para proteger além de si mesma. Chovia fino. O céu estava cinza e baixo. O terreno baldio parecia mais escuro, como se escondesse o que não queria ser visto. Sofia segurava a guia com as duas mãos. Thor puxava, mais insistente do que nunca. Dona Lúcia abria o guarda-chuva. O soldado reclamava da lama. Isso é perda de tempo, disse o soldado. Então vá embora, disse Dona Lúcia. Não posso, é ordem. Então para de reclamar. Thor cheirou perto da cerca. Cavou com as patas dianteiras. Terra molhada voava. Folhas grudavam no pelo dele. Ele está achando algo, disse Sofia. Está cavando. Não é a mesma coisa, disse o soldado. Mas era. Sofia sabia. O jeito de Thor era diferente, urgente, concentrado, como quando encontrava algo no treinamento antigo. Dona Lúcia olhou em volta. Um carro estava parado na esquina, longe demais para ser coincidência. Vidros escuros, motor ligado. Tem alguém nos observando, disse Dona Lúcia. Onde? Perguntou o soldado. Ali, carro preto. O soldado olhou. Estreitou os olhos. Não reconheceu a placa. Nem o modelo exato. Thor cavava mais fundo. As patas trabalhavam rápido. Sofia se ajoelhou ao lado dele. Segurou a guia frouxa, deixando ele trabalhar. Sofia, sai daí. Está ficando suja, disse Dona Lúcia. Não importa, disse Sofia. Algo apareceu na terra. Plástico sujo, cor indefinida. Thor parou. Olhou para Sofia, como se dissesse, está aqui. Sofia engoliu seco. O coração batia diferente. Medo e curiosidade se misturavam. Dona Lúcia se aproximou. O que é isso? Perguntou Dona Lúcia. Não sei. Lixo, talvez, disse o soldado. Mas não era lixo. O jeito que estava enterrado, protegido, escondido. Era proposital. O carro na esquina ligou o motor. O som chegou baixo, mas claro. Thor levantou a cabeça. Virou para a rua. Corpo rígido. Orelhas para frente. Vamos pegar isso e sair daqui, disse Dona Lúcia. Não podemos mexer. Tem que chamar alguém, disse o soldado. Quem? A mesma gente que quer acabar com as caminhadas? O soldado não respondeu, porque ela tinha razão. E ele sabia. Dona Lúcia ajoelhou. Puxou o plástico com cuidado. Estava enrolado, protegido por fita adesiva velha. Pesado demais para ser vazio. O carro se aproximava. Devagar. Como predador. Rápido, guarda isso, disse o soldado. Dona Lúcia enfiou o embrulho debaixo do casaco. Levantou. Thor ficou entre ela e a rua. Posição de proteção. Automática. Instintiva. O carro parou. A porta abriu. Ramírez desceu. Sorrindo. Como quem chega para resolver. Ramírez andava devagar. Mãos nos bolsos. Sorriso calmo demais para ser sincero. Dona Lúcia, que surpresa, disse Ramírez. Sargento, disse Dona Lúcia. O que estão fazendo aqui? Caminhada, como sempre. No meio da chuva? Em terreno abandonado? O cão escolhe o caminho. Ramírez olhou para Thor. O cão não se mexia. Olhos fixos, postura firme. Nada de agressão. Só presença. E o que encontraram? Perguntou Ramírez. Nada, só lama, disse Dona Lúcia.
Tem certeza? Absoluta. Ramírez estendeu a mão. A simpatia escorregava da voz. Ficava só comando. Se encontraram algo, preciso ver. É área pública. Procedimento, disse Ramírez. Não encontramos nada, disse Dona Lúcia. Dona Lúcia, não me obrigue a insistir. Thor avançou um passo. Pequeno, mas decisivo. Ficou entre Ramírez e Dona Lúcia. O soldado segurou a respiração. Controla o cão, disse Ramírez. Ele está controlado, só está parado, disse o soldado. Sofia puxou a guia. Devagar. Thor não saiu da posição, mas parou de avançar. O corpo dele dizia tudo. Aqui você não passa. Ramírez olhou para o embrulho sob o casaco de Dona Lúcia. Ela tentou disfarçar, mas ele viu. O sorriso dele mudou. Ficou frio. Isso aí, o que é? Perguntou Ramírez. Meu casaco, disse Dona Lúcia. Não estou falando do casaco. Não sei do que está falando. Dona Lúcia, estou oferecendo colaboração. Não me force a mudar de tom. O soldado deu um passo à frente. Incerto. Dividido entre ordens e instinto. Sargento, talvez seja melhor deixar para depois, disse o soldado. Cala a boca, não pedi opinião, disse Ramírez. Dona Lúcia segurou o embrulho mais firme, contra o peito, recusando entregar sem protocolo, sem testemunha, sem garantia. Se quer isso, vai precisar de mandato, disse Dona Lúcia. Mandato? Ramírez riu. Isso é lixo de terreno público. Então não importa, e não precisa de você. Ramírez deu um passo a mais. Thor rosnou. Baixo, curto, aviso. O soldado engoliu seco. A situação estava escapando. Vamos embora. Agora? Disse Dona Lúcia. Ela puxou Sofia pela mão. Começou a andar. Rápido. Thor acompanhou. Colado, olhando para trás. Ramírez ficou parado. A máscara tinha caído. Agora era só raiva. Ele pegou o telefone. Discou. Esperou. Temos um problema, disse Ramírez. Do outro lado, alguém respondeu. Ramírez ouviu. Desligou. Olhou para a direção que eles tinham ido. O sorriso voltou. Mas agora era promessa de coisa ruim. Eles voltaram para o abrigo sob chuva. Sofia sentia o coração bater como tambor. Dona Lúcia trancou o portão. Mãos tremiam na chave. Vai ficar tudo bem, disse Dona Lúcia. Vai? Perguntou Sofia. Vai, eu prometo. Sofia não acreditou, mas queria acreditar. Dona Lúcia escondeu o embrulho em um armário alto, longe de olhos pequenos. As outras crianças olhavam sem entender. Sentiam a tensão, mas não sabiam de onde vinha. Thor latiu. Uma vez. Curto. Depois foi até a janela. Olhou para a rua, como sentinela, como protetor. Ele sabe que tem perigo, disse Sofia. Cachorros sempre sabem, disse Dona Lúcia. Dantas chegou pouco depois, uniforme molhado, rosto fechado. Ele tinha recebido a ligação. Sabia o que tinha acontecido. Precisamos conversar, disse Dantas. Sei disso, disse Dona Lúcia. Eles foram para a cozinha. Sofia ficou com Thor. Encostou a cabeça no pelo dele. Ouvia as vozes abafadas. Não entendia todas as palavras, mas entendia o tom. Grave, preocupado. Ramírez está pressionando, quer o material? Disse Dantas. E você vai dar? Perguntou Dona Lúcia. Não sei, depende do que é. Ainda não abri, mas é importante. Thor não cavaria por nada. Dantas respirou fundo. A situação tinha saído das mãos dele. Completamente. Se for o que estou pensando, vocês estão em perigo, disse Dantas. E se não for? Ainda estão em perigo, porque Ramírez acha que é. Dona Lúcia olhou pela janela. Um carro passava devagar. De novo, mesmo carro, mesma ameaça. Eles vão voltar? Perguntou Dona Lúcia. Vão, e rápido, disse Dantas. Sofia ouviu. O estômago apertou. Ela olhou para Thor. O cão olhou de volta. Nos olhos dele tinha promessa. Eu fico. Não importa o quê. Posso dormir com ele hoje? Perguntou Sofia. Dantas saiu da cozinha. Olhou para a menina. Para o cão. Para o vínculo que tinha crescido sem permissão. Pode, mas só hoje,
disse Dantas. Sofia abraçou Thor. O pelo estava úmido. Cheirava a chuva e terra. Ela não ligava. Era o cheiro de segurança, de lealdade, de casa. A noite caiu. O abrigo ficou em silêncio. Mas ninguém dormia tranquilo, porque todos sabiam. A tempestade estava começando. A manhã seguinte chegou pesada. Dona Lúcia levantou cedo. Olhou o embrulho no armário. Ainda fechado. Ainda esperando. Ela pegou o telefone. Discou um número antigo. Uma conhecida na corregedoria da capital. Alguém de fora da cadeia local. Regina, é Lúcia. Preciso de ajuda, disse Dona Lúcia. Lúcia, faz anos. O que aconteceu? Perguntou Regina. Encontramos algo. Acho que é importante. Que tipo de importante? O tipo que está assustando gente influente. Regina ficou quieta. Dona Lúcia ouviu a respiração dela pelo telefone. Calculando, medindo o risco. Você tem provas físicas? Perguntou Regina. Tenho. Lacradas. Onde está? Comigo, no abrigo. Está sendo pressionada? Estou. Por quem? Dona Lúcia hesitou. Falar nome era acusar. Acusar era cruzar linha sem volta. Sargento Ramírez, disse Dona Lúcia. O Ramírez, tem certeza? Absoluta. Regina suspirou. O nome pesava. Ramírez tinha conexões, influência, tempo de serviço. Vou precisar de 2 dias para chegar aí. Consegue segurar? Perguntou Regina. Vou tentar, disse Dona Lúcia. Não tente, faça, e não abra o material sozinha. Entendido. Dona Lúcia desligou. A voz estava firme, mas o medo estava lá, embaixo, pulsando. No canil, Thor andava em círculos. Dantas tentava mantê-lo na baia, mas o cão travava, recusava entrar. Vamos, garoto, é para sua segurança, disse Dantas. Thor olhava para o portão, para a direção do abrigo, para onde estava Sofia. A única ordem que importava estava lá. Dantas puxou. Thor resistiu com peso, sem agressão, só firmeza. O capitão soltou a guia, cansado, culpado. Você sabe que ela está em perigo, não sabe? Disse Dantas. Thor olhou para ele, direto, como se dissesse, eu sempre soube. No abrigo, Sofia esperava no portão, guia na mão. Mesmo sabendo que Thor não viria, esperava porque não sabia fazer outra coisa. Ramírez apareceu. De manhã cedo. 2 homens com ele, ternos escuros, rostos sem expressão. Dona Lúcia, precisamos conversar, disse Ramírez. Dona Lúcia saiu. Manteve a postura, mas tremia por dentro. Estou ocupada, disse Dona Lúcia. Isso não vai demorar. Só preciso do material que vocês encontraram, disse Ramírez. Que material? Não finja. Vai facilitar para todo mundo. Não sei do que está falando. Ramírez sorriu. Sem calor, sem paciência. Posso fechar este abrigo. Hoje. Por irregularidades, disse Ramírez. Não pode. Não tem autoridade para isso, disse Dona Lúcia. Posso transferir a menina. Para longe. Para onde você nunca vai ver de novo. Sofia ouviu. O estômago caiu. Transferência significava perder tudo. Thor, Dona Lúcia. O único lugar que parecia casa. Você não faria isso, disse Dona Lúcia. Faria, e vou fazer, a menos que colabore, disse Ramírez. Dantas chegou. Ouviu o final. A decisão dele mudou ali, rápido, definitivo. Tudo vai ser feito com testemunhas, e com protocolo, disse Dantas. Capitão, isso não é da sua conta, disse Ramírez. É sim, a menina está sob minha supervisão, por causa do cão. Então tire o cão, e acabou a supervisão. Não é assim que funciona. Ramírez riu. Alto, cruel, tentando humilhar, tentando quebrar. Vocês acham que podem me enfrentar? Aqui, na minha cidade? Disse Ramírez. Não é sua cidade, é de todo mundo, disse Dona Lúcia. No canil, Thor escapava, por uma falha deixada por Dantas. Proposital, calculada. O cão corria, na direção do abrigo, como se o corpo tivesse lembrado sozinho. Thor chegou ofegante, língua para fora, olhos fixos no portão. Sofia viu. Correu. Os dedos atravessaram as grades.
Tocaram o focinho dele. Você veio, disse Sofia. Thor empurrou o focinho mais forte, como se dissesse, sempre venho. Dona Lúcia abriu o portão. Rápido. Thor entrou. Foi direto. Posicionou entre Sofia e Ramírez. Escudo vivo. Proteção natural. Ramírez deu um passo. Thor empurrou Sofia para trás. Com o corpo, sem morder, só deslocando, criando espaço, segurança. Controla esse animal, disse Ramírez. Ele está controlado, só está protegendo, disse Dantas. Dantas pegou o celular. Começou a gravar. Os homens de terno perceberam. Ficaram desconfortáveis. O que está fazendo? Perguntou Ramírez. Documentando. Protocolo, disse Dantas. Dona Lúcia aproveitou. Foi até o armário. Pegou o embrulho, voltou. Decidida, firme. Vamos resolver isso em lugar público, com testemunhas, disse Dona Lúcia. Você não manda aqui, disse Ramírez. Não mando, mas também não obedeço. Dona Lúcia pegou Sofia pela mão. Thor colou ao lado. Eles saíram, apressados, rumo à igreja, rumo a olhos e vozes, rumo à proteção que números trazem. Ramírez ficou parado, fúria disfarçada de calma. Ele olhou para os homens, acenou. Eles seguiram, porque isso ainda não tinha acabado. A igreja do bairro estava aberta. Pessoas entrando para a missa do fim de tarde, velas acesas, cheiro de incenso, murmúrio de orações. Dona Lúcia entrou. Sofia e Thor atrás. O padre olhou surpreso. Cão em igreja não era comum, mas o rosto de Dona Lúcia dizia urgência. Padre Augusto, preciso de ajuda, disse Dona Lúcia. Lúcia, o que aconteceu? Perguntou o padre. Precisa guardar isso, até a corregedoria chegar. Ela estendeu o embrulho. O padre pegou. Pesado, úmido ainda, cheio de mistério. O que é? Perguntou o padre. Não sei, mas alguém está querendo destruir, disse Dona Lúcia. Quem? Antes que ela respondesse, Ramírez entrou. Os homens de terno atrás. A presença deles mudou o ar. Dona Lúcia, isso já foi longe demais, disse Ramírez. Pessoas viraram, olharam. O padre deu um passo à frente, colocando o corpo entre Ramírez e o embrulho. Sargento, esta é casa de Deus. Respeito, disse o padre. Estou respeitando. Só vim buscar o que é meu, disse Ramírez. Não é seu, é evidência, disse Dona Lúcia. Evidência de quê? Disso que você tanto quer esconder. Ramírez avançou. Thor avançou também. Um passo. Peito alto, olhar fixo. Parou, mas a mensagem era clara. Não passe daqui. O padre levantou a voz. Chamou a atenção da comunidade. Pessoas pararam, olharam. Testemunhas, proteção de olhos. Alguém chame a polícia, a de fora, disse o padre. Eu sou a polícia, disse Ramírez. Então chame outra, porque essa aqui está manchada. Sofia segurava a guia. Thor encostava nela. Respiração quente. Presença sólida. Ela não estava sozinha. Nunca mais estaria. Sirenes ao longe. Chegando. Ramírez ouviu. O rosto dele mudou. De confiança para incerteza. A viatura da corregedoria parava na frente. Chegou rápido demais, disse Ramírez. Liguei ontem, antes de você decidir acelerar, disse Dona Lúcia. Ramírez percebeu. O silêncio tinha acabado. A cidade estava vendo. E ele estava nu. Regina desceu da viatura. Farda limpa. Olhos duros. Ela entrou na igreja como quem entra em campo de batalha. Dona Lúcia? Perguntou Regina. Sou eu, disse Dona Lúcia. Cadê o material? O padre entregou. Regina pegou com cuidado. Abriu na frente de todos. Testemunhas, transparência, caderno úmido, páginas manchadas, mas legíveis, pendrive em plástico. Sofia reconheceu a caligrafia. Tinha visto em documento do abrigo. Era antiga. Isso é do sargento Oliveira, disse Dantas. Como sabe? Perguntou Regina. Reconheço a letra. Trabalhamos juntos. Regina folheou. Nomes, datas, transações, tudo documentado, tudo escondido por anos. Ramírez,
Você está sendo afastado, agora, disse Regina. Com que autoridade? Perguntou Ramírez. Da corregedoria e da lei. Os homens de terno recuaram. Sem Ramírez, eles eram só sombras. Nada. Sofia ouviu palavras adultas, complicadas, mas entendeu o suficiente. Sua história tinha sido escondida, para proteger gente poderosa. Ela não era sem nome. Tinha origem, tinha direito. Thor ficou ao lado dela. Encostou o focinho no joelho. Sofia segurou a guia, sem apertar, confiando. Finalmente. Ramírez foi levado, sob olhares da própria cidade. Dona Lúcia chorou. Baixinho. Não de medo, de alívio, de fé restaurada. Dantas assumiu. Responsabilidade, culpa, omissão, tudo. Ele tinha ignorado sinais, tinha permitido que Thor fosse ferramenta. Não mais. Vou garantir que nada aconteça com vocês, disse Dantas. Obrigada, disse Dona Lúcia. Sofia olhou para Thor. Nos olhos dele tinha paz, missão cumprida, lealdade honrada. Meses depois, Sofia vivia sob guarda de Dona Lúcia. Papéis assinados, processo justo. Thor estava aposentado, com dignidade, presente, sempre. Eles caminhavam pela mesma rua, mas agora sem medo, sem urgência. Só presença. O vínculo que salvou os dois. Memória viva de lealdade verdadeira. A manhã do confronto chegou com nuvens baixas. Sofia acordou sentindo o peso no peito. Aquele que vinha antes de coisas grandes. Coisas que mudavam tudo. Dona Lúcia estava na cozinha. Não tinha dormido. Os olhos estavam fundos, mas a postura estava firme. Ela tinha feito escolha. Agora era cumprir. Ele vai vir hoje? Perguntou Sofia. Vai, mas não vamos estar sozinhas, disse Dona Lúcia. Como sabe? Porque liguei para gente de fora. Gente que não deve favor. Sofia entendeu. Não todas as palavras, mas a intenção. Dona Lúcia tinha preparado campo de batalha. O portão bateu. Passos firmes. Ramírez entrou sem pedir licença. 2 homens com ele. Ternos escuros. Rostos vazios. Ferramentas humanas. Dona Lúcia, última chance de facilitar, disse Ramírez. Não tenho nada para facilitar, disse Dona Lúcia. Tem sim, e vai entregar, ou vou fechar este lugar. Hoje. As crianças estavam no pátio, sentindo o ar mudar. Dona Lúcia olhou para elas, depois para Sofia, depois para o próprio coração. Pode tentar. Mas vai precisar de mais do que ameaça, disse Dona Lúcia. Ramírez sorriu. Aquele sorriso que já tinha vencido antes. Muitas vezes. Ele puxou um papel do bolso. Transferência da menor Sofia, para a unidade em São Paulo. Assinada, carimbada, disse Ramírez. Sofia sentiu o chão sumir. Transferência significava perder tudo. Thor. Dona Lúcia. A única estabilidade que tinha encontrado. Você não pode fazer isso, disse Dona Lúcia. Posso, e fiz. Ela sai hoje à tarde, a menos que colabore. Dona Lúcia tremeu. Não de medo, de raiva, de injustiça, mas manteve voz firme. Então vai precisar me levar também, porque não vou deixar, disse Dona Lúcia. Dona Lúcia, não seja dramática. Não é drama, é promessa. Ramírez olhou nos olhos dela, viu determinação. Não esperava. Achou que ela quebraria fácil, como outras vezes, com outras pessoas. Dantas apareceu no portão. Vinha correndo, uniforme aberto, sem gravata, tinha largado tudo para chegar. Ramírez, para com isso, agora, disse Dantas. Capitão, você não manda em mim, disse Ramírez. Não mando, mas vou testemunhar, e gravar, e chamar quem precisa. Dantas levantou o celular. Começou a gravar. Os homens de terno desviaram o rosto. Ramírez apertou os dentes. Isso não vai mudar nada, disse Ramírez. Vai, porque agora tem prova. De tudo, de abuso, de ameaça, de extorsão, disse Dantas. No canil Thor sentia algo errado, algo urgente. Ele puxou a grade. Testou. Dantas tinha deixado frouxa. De propósito, calculado. A grade abriu. Thor saiu. Correu. Não por comando, por vínculo.
O corpo sabia o caminho. A lealdade guiava cada passo. Ramírez avançou. Tentou pegar Dona Lúcia pelo braço. Ela recuou. Os homens se aproximaram. Sofia gritou. Não alto, mas suficiente. Thor chegou como trovão. Atravessou o portão. Entrou no pátio. Foi direto. Corpo na frente de Sofia. Escudo vivo. Você veio, disse Sofia. Thor não olhou para ela. Olhava para Ramírez. Fixo. Imóvel. Promessa de proteção. Ramírez parou. Thor estava diferente. Não era agressão. Era certeza. O cão tinha escolhido o lado. E não ia mudar. Tira esse animal daqui, disse Ramírez. Ele não é animal. É testemunha. E protetor, disse Dantas. Está defendendo um cachorro contra mim? Estou defendendo o certo. Pela primeira vez em muito tempo. Ramírez olhou em volta. Vizinhos apareciam nas janelas. Curiosos. Testemunhas involuntárias. A situação escapava. Vocês vão se arrepender, disse Ramírez. Talvez, mas pelo menos vamos dormir em paz, disse Dona Lúcia. Thor empurrou Sofia para trás. Com o quadril. Gentil, mas firme, criando distância, segurança. Ela segurou a guia que Dona Lúcia estendeu. Não apertou, só segurou. Ramírez tentou avançar de novo. Thor deu meio passo à frente, parou. Peito alto, respiração controlada. Não rosnou. Não precisava. A presença dizia tudo. Os homens de terno olharam para Ramírez, esperando ordem, mas ele hesitou. Pela primeira vez. Porque agora tinha plateia, tinha câmera, tinha consequência. Vamos resolver isso de outro jeito, disse Ramírez. Não tem outro jeito, só tem o certo, disse Dona Lúcia. Ela foi até o armário, pegou o embrulho, voltou, segurou contra o peito. Decisão tomada. Vamos para lugar público, com gente, com luz, com testemunha, disse Dona Lúcia. Você não manda onde vamos, disse Ramírez. Não mando, mas vou. E você pode vir, ou pode explicar por que não veio. Dona Lúcia pegou Sofia pela mão. Thor colou ao lado. Dantas abriu caminho. Eles saíram, apressados, determinados. Ramírez ficou parado. Os homens olharam para ele. Ele acenou. Com raiva. Com derrota nos olhos. Eles seguiram, porque a caçada tinha virado. Agora eram eles os perseguidos. A rua estava cheia. Dia de feira. Gente comprando, conversando, vivendo. Dona Lúcia escolheu o caminho mais movimentado. Mais olhos, mais proteção. Para onde vamos? Perguntou Sofia. Igreja, onde Deus e gente se encontram, disse Dona Lúcia. Thor andava firme, não puxava, não atrasava. Caminhava junto, como promessa cumprida, como lealdade viva. A igreja estava aberta, portas largas, velas acesas, cheiro de cera e fé. Pessoas entravam para a missa da tarde. Rostos conhecidos, vizinhos, comunidade. Dona Lúcia entrou. Sofia e Thor atrás. O padre Augusto estava no altar, organizando flores, preparando celebração. Lúcia, o que aconteceu? Perguntou o padre. Preciso de santuário, no sentido antigo, disse Dona Lúcia. O padre desceu. Rápido. Viu o rosto dela. Viu a menina. Viu o cão. Entendeu sem precisar de todas as palavras. O que precisa? Perguntou o padre. Guardar isso, até a ajuda chegar, disse Dona Lúcia. Ela estendeu o embrulho. O padre pegou. Pesado. Úmido. Cheio de história enterrada. O que é? Perguntou o padre. Verdade. Aqui alguém quer destruir, disse Dona Lúcia. Ramírez entrou. Os homens atrás. A presença deles cortou o ar. Pessoas viraram, olharam. Murmúrio começou. Dona Lúcia, chega, isso acabou, disse Ramírez. Não acabou, está começando, disse Dona Lúcia. O padre deu passo à frente. Colocou o corpo entre Ramírez e o embrulho. Pequeno gesto, grande significado. Sargento, respeito. Estamos em casa de Deus, disse o padre. Não vim desrespeitar. Vim buscar propriedade roubada, disse Ramírez. Não foi roubada. Foi encontrada. Tem diferença, disse Dona Lúcia. Encontrada onde não deviam estar.
Encontrada porque um cão sabia, porque verdade sempre sobe. Ramírez avançou. Thor avançou também. Um passo. Parou. Olhos fixos em Ramírez. Promessa silenciosa. Você não passa. O padre levantou voz. Alta, clara, cortando o ar. Irmãos, testemunhem. Aqui está sendo feita injustiça, disse o padre. Pessoas pararam. Celulares saíram, gravando, documentando. Ramírez viu. O rosto dele mudou, de confiança para incerteza. Alguém chame a polícia, a de fora da cidade, disse o padre. Eu sou a polícia, disse Ramírez. Então chame outra, porque essa está suja. Sofia segurava a guia. Thor encostava nela. Respiração quente no joelho. Presença que dizia, estou aqui. Sempre. Sirene ao longe, chegando. Ramírez ouviu. O sorriso dele morreu. Viatura da corregedoria parou na frente. Porta abriu. Regina desceu. Farda limpa. Postura de quem não negocia. Ela entrou como autoridade. Verdadeira. A que vem da lei, não do medo. Sargento Ramírez, estava esperando você fazer exatamente isso, disse Regina. Ramírez virou. Tentou sorrir. Não conseguiu. A máscara tinha caído. Agora era só homem assustado. Não sei do que está falando, disse Ramírez. Sabe, e todo mundo aqui sabe que você sabe, disse Regina. Dona Lúcia estendeu o embrulho. Regina pegou com cuidado, como quem pega evidência, como quem pega justiça atrasada. Pode abrir, na frente de todos, disse Dona Lúcia. Regina abriu. Plástico rasgou. Caderno apareceu. Páginas manchadas, mas legíveis. Pendrive em saco. Protegido. Isso é do Sargento Oliveira, disse Dantas. Como sabe? Perguntou Regina. Letra dele. Trabalhamos juntos. Reconheço. Regina folheou. Devagar, lendo, processando. O rosto dela endureceu a cada página. Nomes, datas, valores, tudo documentado. Ramírez, você está afastado imediatamente, disse Regina. Com que base? Perguntou Ramírez. Com base nisso. E em tudo que você fez hoje. Ameaça, extorsão, abuso de poder. Os homens de terno recuaram. Sem Ramírez, eram nada. Sombras perdendo forma. Isso não vai ficar assim, disse Ramírez. Vai. E você sabe disso, disse Regina. 2 policiais da corregedoria entraram. Algemas nas mãos. Ramírez olhou. Viu o fim chegando. Não precisa disso, vou colaborar, disse Ramírez. Tarde demais para colaborar. Agora é consequência, disse Regina. Ramírez foi levado. Sob olhares de toda a cidade, pessoas saíam das casas. Vinham ver. Testemunhar. O silêncio quebrando. Finalmente. Sofia não entendia todas as palavras. Adultos falavam rápido, complicado, mas entendia o suficiente. Sua história tinha sido escondida. Para proteger gente poderosa. Ela tinha origem, tinha nome, tinha direito. O que vai acontecer comigo? Perguntou Sofia. Dona Lúcia ajoelhou. Segurou os ombros dela, olhos nos olhos. Vai ficar comigo se quiser, disse Dona Lúcia. Pode fazer isso? Posso, e vou. Já conversei com assistente social, com juiz, com quem precisa. E o Thor? Dona Lúcia olhou para Dantas. Ele acenou. Pequeno, mas era assim. Thor também. Ele aposentou. Com dignidade. Vai ficar perto, disse Dantas. Thor encostou o focinho na mão de Sofia. Ela segurou a guia, sem apertar, confiando. Pela primeira vez em tudo. Meses passaram. Outono chegou com folhas amarelas. Sofia acordava sem contar passos, sem medir distância entre ela e segurança. Dona Lúcia tinha guarda oficial. Papéis assinados, processo limpo, justo. Sofia tinha quarto, cama, nome na porta. Thor morava na casa ao lado. Com Dantas, aposentado, sem pressão, sem comando, só existência digna. Toda manhã Sofia ia buscá-lo, guia na mão, sorriso no rosto. Thor esperava no portão, como ritual, como promessa renovada. Bom dia, garoto, dizia Sofia. Thor balançava o rabo. 2 vezes. Sempre 2. Ela tinha aprendido a contar.
Duas significava felicidade verdadeira. Eles caminhavam pela mesma rua, mas agora sem urgência, sem medo, só presença. O terreno baldio tinha sido limpo, flores plantadas, memorial para Sargento Oliveira. Verdade honrada. Ele salvou você, não foi? Perguntou Sofia. E você me salvou também, disse Thor. Não com palavras, com corpo, com lealdade, com escolha repetida todos os dias. Dantas apareceu na esquina. Segurava café. Ofereceu para Dona Lúcia, que vinha atrás. Como ele está? Perguntou Dona Lúcia. Bem, dorme a noite inteira agora, sem pesadelo, disse Dantas. E você? Também, finalmente. Dantas tinha assumido tudo: responsabilidade, omissão, silêncio. A investigação tinha sido dura, mas justa. Ele tinha sido rebaixado, transferido, mas mantido, porque tinha escolhido certo no fim. Obrigado por tudo, disse Dona Lúcia. Não agradeça. Só fiz o que devia ter feito há anos, disse Dantas. Sofia e Thor chegaram no parque. Ela soltou a guia. Ele andou livre. Mas não foi longe. Nunca ia. Ficava perto. Sempre. Crianças brincavam. Algumas vinham acariciar Thor. Ele deixava. Paciente, gentil, mas sempre voltava para Sofia, como centro, como casa. Ele te ama, sabia? Disse uma menina. Eu sei, disse Sofia. Como sabe? Porque ele fica, mesmo quando pode ir. A menina pensou. Acenou, foi brincar. Sofia sentou na grama. Thor deitou ao lado, cabeça no colo dela. O sol estava morno, vento leve. Folhas dançavam. Sofia não contava mais nada. Não passos, não dias, não medos. Só vivia. Na cidade, mudanças aconteciam. Devagar. Como sempre. Ramírez tinha sido condenado. 3 anos. Outros caíram com ele. Rede desfeita. Silêncio quebrado. O caderno de Oliveira tinha revelado tudo. Corrupção, desvio, morte encomendada. Ele tinha sido morto por saber demais, por querer falar. Sofia descobriu que Oliveira era pai. Dela. Biológico. Tinha escondido ela no abrigo para proteger. Antes de morrer. Tinha deixado pistas, esperando que alguém encontrasse. Thor tinha sido dele. Filhote que virou lenda. Cachorro que nunca esqueceu o cheiro. Que reconheceu a filha do dono. Que escolheu proteger. Ele sabia? Que eu era filha dele? Perguntou Sofia. Acho que sim. Cães sabem coisas que a gente não entende, disse Dona Lúcia. Então ele me escolheu por isso? Escolheu porque era certo. O resto é só detalhe. Sofia aceitou. Não precisava entender tudo. Algumas coisas eram para sentir. Não explicar. Ela visitava o memorial toda semana. Levava flores. Falava com o pai que nunca conheceu. Agradecia pela proteção. Pelo plano. Pela coragem. Obrigada por esconder. E por deixar pistas, dizia Sofia. Thor sentava ao lado. Olhava a foto. Como se reconhecesse. Como se lembrasse. Uma vez, Dona Lúcia viu Thor chorar. Não com som. Com corpo. Tremendo baixinho. Encostado na foto. Ele ainda sente falta, disse Dona Lúcia. Eu também. De alguém que nunca tive, disse Sofia. Mas tem agora. Tem ele. Tem eu. Tem casa. Sofia abraçou Dona Lúcia. Apertado. Longo. Gratidão sem palavras. Amor sem explicação. 1 ano depois, Sofia estava na escola. Notas boas. Amigos poucos, mas verdadeiros. Thor buscava ela todo dia. Com Dantas ou sozinho. Esperava no portão. Lá vem seu guarda-costas, diziam os amigos. Não é guarda-costas, é família, dizia Sofia. Ela corria. Abraçava Thor. Ele balançava o rabo. 3 vezes agora. Ela tinha ensinado truque novo. 3 significava te amo. Eles andavam para casa. Dona Lúcia esperava com o lanche. Dantas vinha jantar 2 vezes por semana. Viraram família estranha, mas verdadeira. Como foi a escola? Perguntava a Dona Lúcia. Boa. Tirei 9 em matemática, dizia Sofia. Parabéns. Seu pai ficaria orgulhoso. Sofia sorria. Orgulho doía menos agora. Virava combustível.
razão para continuar. À noite, Thor dormia no quarto dela. Não na cama, no chão. Mas perto, sempre perto. Sofia esticava a mão, tocava o pelo, checava se era real. Você não vai embora, né? Perguntava Sofia. Thor abria um olho, olhava, fechava de novo. Resposta clara. Nunca. Pesadelos vinham às vezes. Memórias de abandono, de transferência, de medo. Sofia acordava suada. Thor levantava, encostava o focinho na mão dela. Esperava ela acalmar. Obrigada, dizia Sofia. Thor deitava de novo. Missão cumprida. Sempre cumprida. Dona Lúcia acordava também. Vinha checar, via os dois, menina e cão. Vínculo que salvou ambos. Vocês são milagre, dizia Dona Lúcia baixinho. Nenhum dos dois respondia. Mas ambos sabiam. Lealdade verdadeira sempre parece milagre. Para quem nunca teve. 5 anos passaram. Sofia tinha 14. Thor tinha 10. Idade começava a pesar nele. Menos corrida, mais descanso, mas lealdade intacta. Ele está velho, disse Sofia. Está, mas ainda forte, disse Dantas. Quanto tempo ele tem? Dantas não respondeu, porque não sabia. Ninguém sabia. Alguns cães vivem 15 anos, outros 10. Dependia. Só aproveita cada dia. É tudo que podemos fazer, disse Dantas. Sofia aproveitava. Caminhadas mais curtas, mais descanso, mais carinho. Thor não reclamava. Aceitava. Como aceitava tudo. Com dignidade. Ela escrevia sobre ele. Redações na escola, poemas em casa, história de lealdade, de coragem, de amor sem condição. Você vai ser escritora? Perguntava Dona Lúcia. Vou ser testemunha de que amor verdadeiro existe, dizia Sofia. O livro começou ali, manuscrito à mão, depois digitado. História de menina e cão, de crime e redenção, de cidade que escolheu verdade. Editora pequena aceitou. Publicação independente. Poucos exemplares. Mas suficiente. A história precisava ser contada. No lançamento, Thor estava lá. Velho, cansado, mas presente. Pessoas vinham, acariciavam, agradeciam. Ele recebia com paciência, como sempre. Ele é herói de verdade, diziam. É, mas também é só cachorro que amou sem medir, dizia Sofia. A frase virou citação. Capa do jornal local. Inspiração para outros. Prova de que lealdade ainda existe. Thor morreu dormindo. 13 anos. Idade boa para cão grande. Sem dor, sem agonia. Só sono que não acordou. Sofia encontrou pela manhã. Tocou o pelo. Frio, silencioso. Ela não chorou logo. Ficou parada, processando, aceitando. Ele se foi, disse Sofia. Dona Lúcia veio. Dantas também. Choraram juntos. Não de desespero, de gratidão. Por ter tido, por ter amado. Enterraram no memorial, ao lado do sargento Oliveira. Pai e cão, juntos de novo, como devia ser. Obrigada por tudo, por me escolher, por ficar, por ensinar, disse Sofia. Ela colocou a guia em cima do túmulo. A mesma que segurou pela primeira vez, anos atrás, na praça, quando tudo começou. Você foi meu primeiro lar de verdade, e vai ser sempre, disse Sofia. Dantas colocou medalha de serviço. Honra recuperada. Dignidade restaurada. Thor tinha servido até o fim. Só mudou de missão. A cidade veio. Velório silencioso. Respeito profundo. Ele tinha mudado tudo, sem querer. Só sendo leal. 10 anos depois, Sofia tinha 24. Formada em direito. Trabalhava com crianças em acolhimento. Ajudando, protegendo, dando voz. Dona Lúcia tinha 70. Aposentada. Mas ainda forte. Ainda presente, ainda mãe. Dantas tinha 62, também aposentado. Morava na mesma casa, vizinho eterno, família escolhida. Sofia visitava o memorial toda semana. Levava flores, falava com Thor, com pai, com passado que virou força. Hoje defendi uma menina, parecida comigo, sem voz, sem escolha, dizia Sofia. Você teria ficado orgulhoso. Eu fiquei, dizia ela. O vento balançava as folhas, como resposta, como aprovação silenciosa.
Sofia não tinha outro cão. Não queria. Thor era único, insubstituível. Ela tinha amor para dar, mas não daquele jeito. Não ainda. Um dia, talvez, quando encontrar um que me escolha. Como você escolheu, dizia Sofia. Ela tocava a lápide. Fria, mas cheia de calor na memória. Cheia de lições, de lealdade, de amor verdadeiro. A mensagem era clara. Sempre foi. Amor verdadeiro fica quando tudo manda embora. Lealdade de animal pode ser luz que obriga o humano a escolher verdade. Quando criança é vista de verdade, vida dela deixa de ser sobrevivência. Vira destino. Sofia levantou. Limpou as mãos. Olhou o céu. Azul. Claro. Aberto. Até semana que vem, disse Sofia. Ela saiu. Passos firmes. Sem contar. Sem medir. Só andando. Livre. Segura. Completa. O legado continuava. Na história escrita. Nas crianças salvas. Na verdade defendida. Thor tinha partido. Mas o que ele ensinou permanecia. Para sempre.